Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje, mais uma vez, um vídeo aqui mostrando para vocês o que eu fiz na minha carteira pública de investimentos aqui, que eu faço junto com vocês. A gente construiu essa carteira, começou ela do zero, tá? Hoje aqui com quase 200 mil reais de saldo na carteira aqui. E hoje mostrando para vocês, depois de muito tempo, tá? Um aporte novo que eu fiz na carteira. Coloquei mais uma ação. Ou seja, ou na verdade, mais uma empresa na minha carteira. Antes que você comece a espernear, se você for um daqueles caras que, Bruno, te peguei na contradição, não sei o quê. Sempre falei que eu tinha 8 empresas, que eu estava tranquilo com essas 8, e de fato estava, mas que eu poderia ter e que eu considerava até ter até o número máximo de 12 empresas na carteira. E aí, ao longo do tempo, fui olhando para a Semig, a verdade é essa, tá aí no título, tá? Fui acompanhando a empresa, fui pegando muito feedback das pessoas que acompanham aqui meu canal, especialmente os membros do canal, que a gente conversa nas nossas lives. Pessoal falando de Semig, falando, Bruno, olha, eu comecei a olhar, coloquei no radar, comecei a fazer vídeo, comecei a acompanhar os resultados. A verdade é que, na época ali, quando se falava da federalização, eu tinha uma opinião contrária à Semig, tá? Falei, pô, eu acho que com essa questão da federalização eu não vou querer me expor à empresa, não tenho pressa para me colocar. Até falei contra a empresa nesse momento. E caiu por água abaixo e eu mudei de opinião. Considerei que eu estava errado com aquele meu pensamento e acho isso muito justo que eu fale aqui para vocês e que eu expresse a minha opinião. Quando eu tô com uma opinião e mudo ela porque eu tô errado, eu acho que é um ponto para mim e um ponto para vocês que acompanham o meu canal. Então, às vezes tem uns caras que falam assim: "Ah, legal, agora mudou de opinião". Para esse cara, olha isso que burrice, a verdade é essa. Para esse cara eu deveria ficar com a opinião errada sempre. Isso mostra que, na verdade, essa pessoa que comenta desse jeito deve estar errando um monte de coisa, mas não tem a humildade suficiente de assumir, errei, meu posicionamento estava errado, troquei e aproveitar as oportunidades. Então eu não tenho ego. Eu não estou nem aí com ego. Ah, se eu errei lá atrás, se eu acertei. O importante é que eu deixo isso público. Eu venho aqui com a verdade, eu falo o que eu acredito, eu falo o que eu faço. E mudei minha opinião sobre o Semig. E olha só que interessante. Consegui comprar a empresa agora, vou mostrar para vocês uma mistura entre eu querer ter mais elétricas, já vou mostrar isso tudo, tá? Mas só resumindo para vocês. Uma mistura entre eu querer ter mais elétricas na carteira, uma margem de segurança forte e um checklist de pontos positivos para a empresa. Beleza? Dá um like, se inscreva, deixa sua opinião aqui embaixo sobre o Semig, apesar de muita gente já ter falado a favor aí nos últimos vídeos. Não vendi nenhuma empresa, tá? Não troquei nenhuma empresa por Semig, simplesmente coloquei, fiz aqui um aporte novo, tá? E mais interessante que isso, vire membro se você quiser para você participar das discussões mais a fundo, para você se tornar um cara pensante. Os membros da comunidade aqui têm aprendido muito, cara. Testa um mês, é a única coisa que eu te peço. Clica no botão ou no primeiro link que tá aí na descrição, beleza? O negócio é o seguinte, tá? Aqui eu tô no Investidor 10, ok? O que eu quero mostrar para vocês? A primeira questão. Aqui, isso aqui é uma questão Pro, tá? Opa, desculpa, meu mouse tá meio... Aqui você tem algumas questões do Pro. Na verdade, eu sou Pro, eu só preciso atualizar aqui, tá? Então deixa eu entrar aqui, ó. Aqui tá minha carteira. Entrando, eu vou liberar as questões do Pro. Aqui tem um negócio do Oktoberfest do Investidor 10. Depois vocês dêem uma olhada um pouco mais com calma, mas eu não quero mostrar agora, senão eu vou perder tempo no vídeo. Mas depois eu trago um pouco mais de detalhe para vocês, tá? Ó, aqui só tem algumas questões do Pro, tá? Para quem é Pro tem acesso a isso, como, por exemplo, o preço justo calculado a partir do Benjamin Graham, da fórmula. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. Esse aqui é o checklist do investidor Buy and Hold, dentro aqui do Investidor 10. Eu acho interessante só de mostrar essas primeiras visões. Primeiro que, olha isso, a empresa pagou mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos. A gente quer 6, tá? Mas vamos aqui usar os 5 só para saber que a empresa paga de forma consistente. Mais de 5% nos últimos anos, tá? A empresa possui um ROI acima de 10%. Isso aqui são regras de bolsa, mas é só legal para você ver um pouco do checklist. Crescimento de lucro nos últimos 5 anos, significa que o dividendo acaba sendo melhor, tá? Empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, ou seja, 5 anos, continua conseguindo pagar dividendo. Perceba aqui que o checklist ele é muito positivo para a empresa. Quando a gente olha, tá, em termos de yield, ou seja, dividend yield médio nos últimos 5 anos, quase 9%. É o que eu venho falando para vocês no vídeo, é uma consistência muito boa. Claro que aqui a gente teve um yield muito pior e essa média acaba sendo jogada para cima, mas se você fosse traçar pelo menos acima de 5% a gente poderia colocar aqui. Tá? Claro que essa média é muito puxada para cima por conta aqui de 2014, até aqui por conta do dividend yield atual. Por isso que eu gosto de usar a mediana nesse caso. Mas mesmo assim, gente, é uma consistência boa de dividend yield. Tá? Uma consistência boa de dividendo. Atualmente, 16%, um dividendo muito bom. Tá? A verdade é essa. Mas não foi única e exclusivamente por isso que eu comprei. Ok? Mas aqui trazendo pelo menos algumas visões. O que eu fiz, tá, gente? Entrando aqui na minha carteira.
tá? Qual que é a ideia? Por que eu decidi colocar CMI agora? Eu fiquei com essa dúvida, eu já falei aqui em diversos vídeos. Pô, será que eu comprava mais TRPL, aumentava a posição das empresas que eu tinha na carteira? E, cara, isso ficou me consumindo demais. Eu fiquei pensando. Já tô pensando isso há bastante tempo. E eu falei, cara, por que não fazer os dois? A verdade é essa. Continuo comprando TRPL, como fiz recentemente, o aporte aqui na minha carteira, mostrei para vocês. Continuo comprando as elétricas que eu tenho. Mas por que não adicionar mais uma, dado que já era a minha visão ter uma exposição maior a elétricas? Isso é a minha premissa, eu já queria ter mais elétricas. E aí fui lá e decidi por comprar CEMIG. Hoje, a gente tem um preço teto projetivo de CEMIG, está lá na planilha de preço teto que os membros têm acesso. Mais ou menos R$14, preço teto projetivo. Hoje, a gente tem as ações custando 11,21. Significa que é uma margem de mais ou menos 30%. Fazendo uma conta rápida aqui de cabeça, tá? Não exatamente 30%, mas uma conta rápida, 30% de margem. É muito maior a margem do que eu tenho em TRPL. É muito maior a margem do que eu tenho em Taesa. Não deixo de ter margem nessas empresas, mas tenho mais margem em CEMIG, me expondo a um segmento extra na carteira. Lembrando que a minha posição principal em elétricas está em transmissoras puras, então agora consigo diversificar mais indo para empresas híbridas. Estava na dúvida entre CPFL e CEMIG, acabei por ir por CEMIG, depois eu acabo explicando isso um pouco mais a fundo, tá? Mas dentre as razões, na minha opinião, tá? A gente hoje tem a CPFL muito mais exposta na minha visão, especialmente em termos de geração de caixa, a distribuição, CEMIG é um pouco menos que isso, tá? Mas a CPFL é quase que a sua, muito mais a metade em distribuição, CEMIG, se eu não me engano, não é isso, tá? Mas depois eu faço um vídeo com um pouco mais de detalhe aqui, eu queria vir um pouco mais direto ao ponto, mas também pelo histórico da empresa, tá? E também com essa possibilidade que é um trigger aqui, e se a gente começar a ver, na verdade, uma tendência de privatização dessa empresa. Pode ser que aconteça, melhorando ainda mais a eficiência. Comprei, fiz um aporte aqui de R$5.000, tá? De uma vez só, agora, iniciando essa posição. Uma posição pequena na carteira, é a menor posição da minha carteira. Mas vou começar e vou continuar crescendo. Então hoje, acredito, tá? Em termos de diversificação, a gente tem uma empresa que é composta por ótimas empresas pagadoras de dividendos. A gente tem uma carteira que é composta em sua maioria por setores best. A gente tem uma carteira que também tem exposição a commodities, mas de forma limitada, como eu sempre falo para vocês, tá? E aqui, na verdade, eu só vejo ganho, não vejo nenhum downside. Talvez o único downside aqui é, pô, agora eu tenho em vez de 8 empresas, 9 para acompanhar, e agora o meu aporte acaba sendo um pouquinho mais diluído, mas minha realidade também. Tenho trabalhado, tenho feito outras coisas na minha vida, que eu vou conseguir, tenho essa visão, aumentar ainda mais a quantidade do meu aporte. Por isso que eu também me dei esta liberdade, vamos dizer assim, de comprar mais uma empresa. Beleza? Claro que vai ter gente que fala contra, tem gente que fala a favor. No final do dia, eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu quero ser bem franco com vocês. Não tô aqui para fazer vídeo que agrade todo mundo, tá? Eu tô aqui para fazer o vídeo do que eu acredito e, de novo, que você possa pensar e refletir sobre o que eu falo, tá? Se fosse para ficar agradando todo mundo, nem estaria fazendo vídeo aqui, tá? Eu escolho esse amigo, poderia ter colocado outras empresas, tem outras empresas interessantes também, mas eu parti da premissa, tá? E acabei juntando pontos ótimos, que era, queria mais elétricas, queria me expor a outros segmentos a não ser transmissão pura, mas ainda, perceba, transmissão pura é a maior parte da minha carteira, ok? A maior exposição ainda dentro do setor elétrico é em transmissão. Margem de segurança forte, 30%, histórico bom de dividendos e um projetivo muito interessante também de mais de 9%. Tá? Então, resumidamente, aqui só para vocês verem o lançamento. Tá? Então, hoje, já no mês de outubro, mês do meu aniversário, né, eu falei que eu ia fazer aportes fortes. Eu acabei comprando no dia 3, Banco do Brasil, R$2.700. TRPL, lembrando aqui, não vou deixar de comprar essas empresas, pelo amor de Deus. R$1.700. BBSE 1.000 e agora 5.000 para iniciar a minha posição aqui em CEMIG. Tá? Eu acredito que isso possa dar um boost, inclusive, nos dividendos da minha carteira, tá? Dado que a gente tem CEMIG pagando um dividendo muito forte e as outras elétricas que eu tinha estão pagando um dividendo um pouco mais fraco, dado o ciclo de investimento que as transmissoras estão, que é normal, tá? E algumas empresas que acabam por pagar um pouco menos dividendo, como é o caso aqui da Klabin, como é o caso da Gerdau, então isso acaba dando uma estabilizada na minha carteira. Talvez tenha gente que fale assim, pô, Bruno, mas e Elet, que você resolveu comprar, desistiu? Não, eu não desisti de Elet. Mas eu já falei isso 500.000 vezes, mas falo de novo, não tem problema. Elet é uma empresa com mais incerteza que eu coloquei na minha carteira.
Continua sendo um setor best, continua sendo uma grande empresa, continua sendo uma empresa, na minha opinião, com boa qualidade, que deva melhorar essa qualidade, mas como ela está passando por esse processo de transformação, o yield vai ser baixo mesmo. Então, claro que não vai ser a maior posição da minha carteira, porque meu foco é renda. Mas eu quero me expor a isso, eu quero fazer aportes ao longo do tempo com a Elet. Mas eu pretendo deixar a Elet como a menor posição da minha carteira. Já falei isso 1001 vezes, tá? Agora, a CEMIG é outro patamar. Já é uma elétrica mais consolidada em termos de dividendos. Ela não está passando por uma reestruturação como está passando a Elet. Então não tem problema eu aumentar a quantidade de ações que eu tenho de CEMIG. Você entendeu? Então é mais essa composição. Continuo focando no setor best, continuo focando na renda passiva, não inventei moda, não saí do óbvio, continuo fazendo óbvio que funciona, tá? Como eu falei para vocês, até 12 ações eu considero interessante para você conseguir acompanhar sozinho. Claro que quanto mais ação, talvez mais imerso ao mercado você precisa estar, mas é o que eu faço da minha vida. Tá? A minha vida é isso, é produzir esse tipo de conteúdo, é trabalhar no mercado financeiro, é trabalhar olhando o mercado, olhando ações, fazendo análises. Então eu entendo que eu consigo fazer isso. E claro, tem o apoio de todos os analistas, não só da Genial Investimentos, que é onde eu trabalho, mas também dos analistas do mercado, que sempre falo para vocês, use o trabalho deles para te ajudar, beleza? E aí é mais legal ainda que na Genial Investimentos a gente tem um analista que tem cobertura sobre CEMIG, então é um cara que é bem especialista no negócio. Então, claro que isso também me ajuda a tomar minha decisão. Tá? Óbvio, não é uma decisão binária, né? Se ele não cobra, eu não vou comprar, não é isso, mas claro que isso me ajuda. Por quê? Qualquer dúvida, qualquer questão, às vezes ele tem uma informação a mais que eu acabei passando, que eu acabei não vendo, eu chego no cara e pergunto. E claro, eu trago vídeo aqui para vocês. Acho que por isso que o meu canal tem esse tipo de vantagem competitiva, vamos dizer dessa forma, tá? Eu acabo trazendo muito vídeo que outros não trazem porque, pô, eu tô imerso ao mercado, eu trabalho numa grande empresa, eu trabalho num grande banco, eu tenho analistas que são conhecidos, que eu falo pessoalmente. Então acho que isso acaba sendo legal. Beleza? Sem mais enrolação, queria vir aqui direto ao ponto. Vou continuar fazendo vídeo de CEMIG, vocês vão continuar aqui vendo as notícias, as projeções, os resultados. Então espero que vocês tenham gostado aqui. Deixa a sua opinião, gosto muito de ler, desde que seja educado. Falta de educação, eu bloqueio e não respondo. Ou às vezes eu bloqueio, às vezes eu até respondo de forma irônica mesmo, tá? Mas por favor, seja educado, independente de você gostar ou não da opinião. E de novo, se você não gostar, não tem problema nenhum. Eu não tô aqui para agradar ninguém. E eu gosto que as pessoas falem ao contrário. Se não fossem as pessoas, por exemplo, falando ao contrário de mim, talvez eu não teria mudado a minha opinião sobre CEMIG lá atrás. Quando o pessoal falou, pô, Bruno, isso tá errado, a federalização não é bem assim, assim, assado. Eu fui lendo aquilo, fui pesquisando mais. Beleza? Então até eu vou aprendendo aqui com vocês também. Tá bom? Tamo junto, até o próximo. Valeu, falou, fui.